Tem um mito do vinho que dizem que tomar uma taça de vinho todos os dias é bom para a saúde, rejuvenescer. E a gente queria fazer o brinde aqui, né? Que é a nossa tradição. E já deixar essa dúvida no ar aí para ver se a gente... Tá certo, se a gente está fazendo certo. E se a gente está fazendo errado, tu pode abrir uma exceção hoje pra gente, né? A gente abre exceção. Então. E como no brinde com vinho se menciona muito saúde, queremos entender se realmente o vinho todos os dias é saúde ou não. Vamos para a individualidade bioquímica? Bora. O que a gente viu, tá? E nessa prescrição? E até eu vou falar uma coisa para vocês. Não tá no script, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu queria dar os parabéns para vocês por abrirem esse espaço para falar sobre saúde da mulher. Talvez vocês tenham muitas pessoas que, né, na equipe que são mulheres. A maioria. Né? A maioria, 80%. Carrega o time nas costas. Vocês têm muitas clientes mulheres, né? E a gente ter minimamente esse entendimento que as fases de vida da mulher, né, ela vai ter algumas peculiaridades, isso é tão importante. Eu acho que muito para ter um apoio no processo, né, e um respeito. Porque eu sempre digo isso e eu ouço isso todos os dias, né? Gi, eu fazia isso aos 30. Eu disse, amiga, a mulher dos 30 não existe mais. Você é a mulher dos 40, dos 42, dos 45. Esquece, né? Isso serve também para o homem, tá? Mas o que a gente... Vamos falar do vinho, né? Para eu não... Sem mais delongas. O vinho é rico em resveratrol, que é o grande, né? A grande questão de saúde do vinho. Só que a gente sabe que o álcool... E aí a gente não sabe geneticamente, por exemplo, quem é o Lucas. Tá? Vamos falar aqui do Lucas. E daqui a pouco, geneticamente, o Lucas tem lá um gene pro alcoolismo. Tá? E o Lucas começa por incentivo até do profissional de saúde. Bebe um vinho todo dia, Lucas. O Lucas vai beber uma taça. No segundo mês, o Lucas, com aquela taça, ele ativou um gene que estava silenciado. Ele passa a beber 2 taças. No terceiro, no quarto, no quinto mês, o Lucas bebe 1 garrafa de vinho todos os dias quando chega em casa. Então, se de repente a sua taça de vinho, ela permanece uma taça de vinho, você vai ter o efeito do resveratrol e o seu fígado, a sua saúde hepática, está tudo certo? O vinho pode ser um alimento funcional para você. Mas se você perde o controle, e isso é uma percepção que normalmente quando a gente tem gene para vício, a gente não se dá conta. E eu já vi muito paciente, eu já vi, assim, muito mais lá no início da carreira, eu já vi paciente que a esposa chegava e me dizia assim, o cardiologista disse para ele beber 1 taça de vinho para o colesterol bom. E que a gente já sabe hoje que não é a melhor sugestão. Não se fala mais em vinho no consultório. E falo para vocês depois por uma cascata hormonal. O seu Joãozinho começou a beber. Mas, Gisele, quando eu vi, ele estava com um galão de vinho, aquele mais maloqueiro, escondido dentro da cozinha. E quando eu vi... Ele passava a tarde inteira dormindo, que eu achava que era uma depressão ou não. Ele virou um alcoólatra aos 60 e poucos anos, por uma orientação profissional. Eu não sei quem é que está na minha frente. E eu não sei se o gene do vício está ali. E se é um alimento que vicia, se é um alimento que a pessoa precisa... para daqui a pouco ter a sensação de prazer, a gente está aqui comemorando. Um brinde. Um brinde ao convite, um agradecimento meu ao convite, está tudo certo. Mas se eu sair daqui pensando nesse vinho e chegar em casa e ter que abrir um vinho,
porque eu não vou poder beber muito aqui na frente de vocês, talvez 1-0 pro vinho. E vamos falar da pandemia? O número de alcoolismo na pandemia quadruplicou. Por quê? Porque as pessoas precisavam relaxar. E porque as pessoas, principalmente, voltaram para casa, né? E voltar para casa nem sempre é bom. Para muita gente não é. A correria do dia a dia, muitas vezes, é justificada porque a gente não quer estar dentro de casa também. E as mulheres passaram a beber muito. Muito e muito e muito. Tá? É considerado mais de 2 doses por semana já um consumo excessivo. Tá? E aí, o Lucas fez um olhar aqui. Eu vou ter que rever a minha vida, então, acho. Vamos fazer de conta que eu tô falando só com as mulheres. Vamos falar de hormônio? Vamos. Né? Que é para isso que a gente estuda tanto. Bom, 35 anos mais, 40 anos mais, né? Por que aos 40, por exemplo, aos 35 a gente já tem, falando em mulheres, tá? A gente já tem um declínio, por exemplo, da nossa produção de óvulos, né? Tanto que o melhor momento, se você vai decidir, seria até os 35 anos, ou se você não vai querer ter filho naquele momento, o melhor momento é para congelar óvulos numa mulher, é até os 35 anos. Muita gente faz depois, mas a recomendação da melhor fase ali, né, seria mais cedo ou até ali. O que acaba acontecendo muitas vezes? A gente já começa aos 40 anos, uma palavra quase feia. A gente começa o nosso processo de climatério. O que é isso? Não sei. Climatério são as primeiras alterações dos hormônios. Tá? Você não está em menopausa e os homens também não estão em andropausa, tá? Mas você começa a produzir hormônios de uma forma não tão efetiva. Você já está com declínio, você já está no processo de envelhecimento. Você já está envelhecendo aos 40 anos. Um pouquinho antes, mas assim, aos 40, toda a parte reprodutiva da mulher está consideravelmente em processo de envelhecimento. Tá? Dá para ter filho? Dá, mas as chances são bem menores, a chance de algumas síndromes são muito maiores, né? O teu óvulo não tem tanta qualidade, enfim. Vamos voltando para o hormônio, falei ali na questão de óvulo, mas para mostrar, é uma prova, né? Que todo mundo sabe disso. Se a gente já não está tão bem para reproduzir, a gente também não está bem para produzir hormônios normais. Estrogênio, progesterona, estradiol, testo, tá? Porque a mulher também produz testo. Nosso ovário faz isso. E aí, o que acaba acontecendo? Quando eu uso a bebida alcoólica com muita frequência, a primeira rota de um hormônio produzido lá no meu ovário é sempre uma via hepática. E a segunda rota é uma via intestinal. A rota do hormônio produzido pelo homem é hepática e depois é intestinal. Existe uma necessidade de uma ação no fígado, tá? De enzimas hepáticas para que a gente consiga fazer a rota da produção hormonal ficar adequada. E a gente precisa muito de um intestino com uma mucosa e com uma flora muito saudável para desconjugar hormônios, mandando uma fase que a gente não quer mais fora, ou para recaptar hormônios, que no caso da mulher é péssimo, essa recaptação intestinal. Quais são os órgãos mais afetados pelo álcool? Fígado e intestino. É uma concorrência desleal com a tua produção hormonal. Ah, mas tudo dá certo. A chance que comece a dar errado é muito grande. Né? Por exemplo, uma mulher que faz lá com seu ginecologista terapia de reposição hormonal e que bebe, ela não tem os efeitos tão positivos como a mulher que faz a terapia de reposição hormonal e não bebe. Então, gente, baseado nisso, vocês me entendem?
É esse o meu senão, né? É esse a minha questão. A gente tá bem, principalmente quando tá produzindo hormônio. A gente tá bem quando a gente tem massa muscular. O vinho é um grande problema para o nosso tecido muscular. Um vinho, né? O álcool, que é o álcool que é a droga, né? Então, esse uso esporádico, comemorativo, tudo certo. A grande questão é tornar o álcool um hábito. Hoje eu posso dizer para vocês, que saiu em pesquisas muito recentes e em guias de saúde, que o álcool e o câncer de mama têm uma relação muito íntima. E não só o câncer de mama. Os cânceres hormônio dependentes. Por quê? Porque justamente todo esse metabolismo que é necessário que o fígado esteja muito saudável e que o intestino esteja muito saudável, eu tenho um agressor sempre fazendo a parte ali da bagunça. É por esses dois órgãos se utilizarem, digamos que da mesma rota. Hormônios utilizam essa rota e álcool utiliza essa rota. É esse o meu perrengue, né? É esse, e eu sempre gostei, mas eu mudei muito o meu conceito de consumo, principalmente quando eu li sobre associação com câncer de mama. Porque aí eu não vou ficar... Eu tenho familiares que tiveram câncer de mama. Eu não vou ficar riscando fósforo do lado de palheiro, né? E hoje, a gente às vezes atribui a pílula contraceptiva, ou é a terapia de reposição hormonal, o câncer de mama, ou os outros cânceres. Gente, são aquelas escolhas que a gente faz diariamente. Diariamente. E um conceito desse relaxamento que eu acho que precisa ser revisado, né? Esse relaxamento, porque na verdade o vinho atrapalha o sono. A gente acha que dorme melhor. Na verdade, a gente está chapado, né? A produção do sono REM, que é o sono profundo, ela não é melhor com vinho. Você capota. Assim como quando você usa outra droga ou medicação. Você capota. Você não pega no sono fazendo todo o processo. Então, assim, são alguns itens. Me chamem de chata, eu tenho certeza que vai ter lá os comentários que mulher é chata. Me convenceu. Aline, tá ferrada. Mas e a relação... Claro, você falou que o motivo óbvio é o álcool. Mas entre a relação assim... Tá, se eu tomo uma taça de vinho ou eu tomo, por exemplo, uma cerveja, ambos vão dar o mesmo efeito negativo ou o vinho, por ser vinho, ele é menos prejudicial? É a presença do álcool, é a quantidade do álcool. Eu acho que sim, eu super entendo, né, a tua pergunta. Eu acho que o vinho, sim, tem substâncias antioxidantes fantásticas, tá? Tem o resveratrol, que está na uva, que está na casca da uva. A cerveja não tem isso. A cerveja vai ter muito mais carboidrato, né? Tu vai ficar mais estufado, mais inchado pela quantidade ali de carboidrato. O vinho não tem isso. Ele tem todas as suas propriedades. E o vinho é um alimento lá né? Exato. Da época de Cristo. O problema todo, eu acho que é o jeito que as pessoas colocaram ele nas suas vidas. Porque a gente bebe o vinho, mas a gente passou o dia inteiro sentado. A gente bebe o vinho e a gente manda ver num prato com arroz, feijão e massa. A gente bebe o vinho e toma suco de caixinha. A gente bebe vinho e vai 1 hora para a academia por dia e senta a bunda na cadeira as suas outras 12 horas. Entende? É diferente. Aí eu concordo que também é diferente de toda a história da humanidade. A gente nunca foi tão sedentário. E mesmo nós aqui, que eu sei que praticamos atividade física. O número de horas. Então, esse conceito do fígado também está associado a esses outros hábitos, tu entende? Agora, a escolha da bebida, de pior ou melhor, claro, quando eu combino com os pacientes, eu não vou deixar de beber. Ok, escolha tua, vamos tentar, né, fazer com que tu emagreça bebendo, né? Porque eu não faço nenhuma dieta, assim, a dieta do vinho, não há. Mas, vamos ver. Bom, daqui a pouco a gente vai usar uma que tenha
um teor menor, ou daqui a pouco a gente usa uma que tenha um teor maior, mas que você bebe menos, ou que a sua frequência fique menor para encaixar. Mas sempre, nunca uma pessoa vai sair. Se a pessoa me diz, eu bebo todo dia, eu sei, amigo, escolhe. A vida é feita de escolhas difíceis. Escolhe teu difícil. Se deixar de beber, mas talvez o shape que tu queira também tu não vai ter. Não vai ter. Talvez a saúde que tu queira também tu não vai ter. Talvez a tua saúde hepática tu também não vai ter. Talvez tu vai ter sempre um intestino que tá bagunçado, né? E talvez tu tenha que te dar conta em alguma fase da vida que tu tá usando isso como um anestésico.